quer ver. Olá, boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Mais de 30% das emissões de gases com efeito de estufa provém da atividade agrícola e são os agricultores também os mais afetados. As alterações climáticas e a influência que têm na agricultura portuguesa é o tema deste Sociedade Civil. Enxurradas, ventos fortes, seca ou granizo, as alterações climáticas começam a sentir-se em Portugal. Para percebermos a dimensão destes fenómenos e as consequências que têm no setor agrícola, o Sociedade Civil mostra-lhe os resultados de um estudo nacional. Mais à frente neste programa damos-lhe o parecer da Fundação Fé e Cooperação sobre as medidas a tomar, sugeridas por um estudo internacional. Como é que as alterações climáticas estão a mudar ou podem mudar a agricultura em Portugal? É o que vamos bater hoje. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Alfredo Rocha, bem-vindo, é professor na área da meteorologia e do clima no Departamento de Física da Universidade de Aveiro. Talvez valha a pena começarmos por algumas noções básicas ou relembrá-las, pelo menos. Fazemos muitas vezes confusões entre o tempo e o clima. Não é? É uma delas, considero importante perceber, e também é importante perceber o que é que se entende por alterações climáticas. Com certeza. Eu pegava exatamente na peça que acabou de passar ali, que associava aqueles eventos extremos a clima e alterações climáticas. E aquilo não tem nada a ver com clima nem com alterações climáticas. Portanto, sempre houve eventos extremos. A frequência desses eventos extremos, se vier a aumentar, e a sua intensidade se vier a aumentar, isso sim pode ter a ver com as alterações climáticas. Não está já a aumentar? Pelo menos é o que a gente vai vendo nas notícias. Essa é outra questão. Mas o facto de acontecer um evento extremo, de causar estragos, não tem nada a ver com... Sempre houve. Exatamente. Mas se esses acontecimentos forem mais frequentes do que é habitual, pelo menos desde que os medimos, não sei há quanto tempo é que os medimos ou temos registro histórico disso, aí podemos estar a falar em alterações climáticas. Isso pode representar alteração climática, de facto. E estamos nesse ponto ou não? É preciso estudar, com método científico. Portanto, não sabemos ainda se estamos? Não. Os cientistas não já sabem sabemos algumas coisas, mas não sabemos muitas coisas ainda. O que é que sabemos? Sabemos, por exemplo, que a temperatura média do ar à superfície em Portugal está a aumentar, tem vindo a aumentar e espera-se que venha a aumentar. Já não temos grandes certezas, por exemplo, em relação à precipitação, porque há estudos que mostram que vai haver uma ligeira diminuição e há outros estudos que mostram o contrário. Muito menos se sabe sobre outras características do clima, que têm exatamente a ver com esses eventos extremos, a duração desses eventos extremos, a intensidade desses eventos extremos. Portanto, é preciso continuar a estudar e a investigar. Ou seja, com os dados que existem hoje, comprovados em termos de ciência, não é possível ainda perceber se estas alterações têm a ver... São alterações climáticas, é exatamente, isso? Exatamente. É essa a questão. Não me respondeu foi à primeira questão, que é importante para as pessoas perceberem também. Quando é que estamos a falar de tempo? Quando é que estamos a falar de clima? Pronto. Portanto, o tempo diz respeito ao que nós sentimos agora. Portanto, o estado da atmosfera num determinado instante de tempo de relógio. E não é por acaso podemos ter sol de manhã, ter vento à tarde... Exatamente. Não é por acaso que nós usamos a mesma palavra para o tempo de relógio e para o tempo meteorológico, e os ingleses usam outra palavra, que é weather e time. O clima representa uma estatística deste tempo durante muitos anos. E essa estatística não é só a sua média. Portanto, nós quando dizemos quando falamos das alterações climáticas, falamos que a temperatura vai aumentar, em média, mas não é só isso, é muito mais do que isso, as alterações climáticas. Portanto, eu para saber o que é uma alteração climática, tenho que saber como é que a média vai mudar e como é que outras características do tempo, deste tempo instantâneo, vão mudar. E isto, estamos a falar de extremos, estamos a falar de variabilidade, etc. E é preciso tempo para isso, não é? É preciso que o tempo passe, não o tempo do relógio, não o tempo... Sim, é preciso ter tempo, é preciso estudar o tempo durante muito tempo. Eugénio Sequeira, bem-vindo, faz parte da Direção Nacional da Liga para a Proteção da Natureza.
Também acha que é cedo para falarmos ainda em alterações climáticas ou, nomeadamente em relação a Portugal, que estaremos a sofrer alguns efeitos dessas alterações? Quando se fala de agricultura, fala-se nas culturas que se estava a fazer. As culturas que eu hoje faço, por exemplo, a pastagem, o tipo de pastagem que nós fazemos hoje, não é o mesmo que se faziam em 1960, até 1960. O regimento de chuvas mudou. O que é que mudou? O regimento de chuvas, isto é, a mesma precipitação durante o ano, está distribuída de forma diferente No ao longo do território. ano. E as médias mostram, se fizer a média durante 30 anos sucessivamente, verifica que a chuva de primavera diminuiu sensivelmente. Havia 2 meses chuvosos no ano, era novembro e março, com 2 picos. E agora há um pico, que é o pico de novembro. A chuva global, a média, não mudou, mudou pouco, ainda não é significativo, mas o facto é que em março há muito Mas o menos comportamento chuva. dessa chuva mudou. Mudou. É isso. E o que isso faz para a agricultura é que se eu, numa determinada zona, podia semear uma variedade de trevo subterrâneo e manter uma variedade de trevo subterrâneo que levava um ciclo de 180 a 190 dias, eu agora, nessa mesma zona, se semear essa cultura, tenho um fracasso. Porque a formação da semente faz-se em 100 dias, em 120 dias. Portanto, eu tenho que mudar a variedade. Se eu usava uma determinada dotação de rega e regava com 6 mil metros cúbicos por hectare para determinada cultura, eu agora vou ter que usar mais. Porquê? Porque não choveu na primavera, vou ter que começar a regar mais cedo, o solo está mais seco, vou ter que regar mais e provavelmente a água vai ser pior. Porque uma coisa que se verifica também, já do ponto de vista estatístico, é que a média global do escoamento dos rios diminuiu. Portanto, a água disponível para rega é menor e a qualidade pior. E, portanto, isto dá, do ponto de vista agrícola, o que a Agência Europeia afirma é que nós vamos ter, teoricamente, um aumento de temperatura maior, e isto é aplicando, não já falando em ciência, mas falando em política. Porque uma coisa é a ciência, nós só podemos dizer que houve alteração quando, do ponto de vista estatístico, como eu fiz para o mês de março, a significância, do ponto de vista estatístico, dá uma significância de 1 por 1000. Portanto, é muito significativa essa diferença de chuva. Mas mesmo que eu não tenha essa significância, eu vou ter que tomar precauções. Isto é, quando eu faço um planeamento, eu tenho que saber a probabilidade de determinado facto acontecer. Portanto, quando nós estamos a discutir questões da agricultura, nós temos que pensar como é que vamos fazer a agricultura no futuro. Muito bem. O que Mas nós estamos aqui a mas discutir... estamos ainda na questão das alterações climáticas e era isso que eu queria também deixe-me acabar de explicar. É que pois, mas tenho que apresentar as outras convidadas, não posso ficar aí então parada fica isso sempre. para depois. Sim, senhora. Não, mas eu queria que concluísse. A que conclusões é que chega com isso? Por Ou exemplo, seja, já percebi que naqueles- entende que o comportamento da agricultura está a mudar porque as condições estão a mudar, nomeadamente as condições da chuva ao longo do ano. Sim. E isso para si comprova eu mandei-lhe- que o clima está a mudar, é isso? Eu mandei-lhe umas... Mas falta perceber também, mesmo que pense isso, a que é que isso se deve, não é? Mas isso, sabe, tem uma dificuldade. Porque eu, quando em ciência digo que uma determinada causa determinado efeito, Sim. eu uso o postulado de Koch. Isto é, eu altero a causa e meço os efeitos. Da Terra não posso fazer isso. Porque se eu, para verificar se é o efeito estufa, se são os gases que causam este efeito, claro. eu tinha que aumentar os gases de estufa até verificar o efeito. Ora, se eu verificar o efeito, não posso voltar para trás. Portanto, eu não nunca posso teremos uma ensaiar conclusão. isso. Nunca teremos uma Posso conclusão. verificar depois. O Alfredo já vai responder daqui a pouco. Vamos apresentar as nossas outras convidadas. Margarida Silva, bem-vinda, é professora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa do Porto. Já aqui vimos alguns impactos sobre a agricultura, nomeadamente a questão da chuva, que hoje a gente estava aqui a referir-nos e a contar-nos em pormenor. Há outros impactos que se sentem hoje já na nossa agricultura que possam ter a ver com mudanças que estão a acontecer?
Nós sabemos que a agricultura intensiva, industrializada, que é a agricultura mais frequente hoje em dia, não apenas em Portugal, é uma agricultura insustentável, não apenas por causa de emitir tantos gases com efeito de estufa para a atmosfera, mas sobretudo por ser muito ineficiente. Para lhe dar um exemplo, um estudo sueco revelou que por cada caloria que nós obtemos, eles fizeram um estudo com o ketchup de tomate, que é uma coisa que toda a gente conhece, por cada caloria, portanto, por cada unidade de energia que nós obtemos, que usamos à nossa mesa de ketchup, foi necessário investir mais de 4.000 unidades de energia na sua produção. É um bocado como uma pessoa ter algum dinheiro de reserva, ir ao banco para fazer um investimento, investe 4.000 euros e no fim do período de investimento recebe de volta 1 euro. É completamente ruinoso, é ridículo até, mas é assim que a agricultura está a funcionar atualmente. Por cada quilo de ketchup, nós temos de emitir mais de 2 toneladas de carbono, de gases com efeito de estufa para a atmosfera. Portanto, é uma forma de produzir alimentos tão ineficiente, tão desperdiçadora e, além disso, nem sequer consegue, de facto, alimentar o mundo. Nós temos quase 1.000 milhões de pessoas a passar fome. Não consegue manter... Não tem a ver com isso, não é? Tem a ver com outras coisas que não com aquilo que se produz. Tem a ver com a forma de fazer. Produzimos o suficiente para alimentar essas pessoas. Produzimos o suficiente. A forma como se passa, é distribuído, o acesso que se tem aos alimentos é diferente. Não, o que se passa é que é uma agricultura que está tão concentrada e depende tanto de monopólios a todos os níveis, como das sementes, dos agroquímicos, etc., que as pessoas não conseguem produzir para autoconsumo e, portanto, nós estamos a alimentar, por exemplo, os animais para as rações, em vez de estarmos a alimentar as pessoas. Há alternativas para esta agricultura? Há alternativas capazes de dar resposta às necessidades alimentares do mundo? Tem de haver. Tem de haver porque senão... ou tem de haver? Há para já? Nós só podemos demonstrar que há se pusermos as coisas em prática, foi aquilo que foi dito até agora, não é? Se pusermos as coisas em prática à escala mundial e verificarmos que funciona, então temos a prova. Até lá, a única coisa que nós podemos fazer é projeções. E o que acha que devia ser posto em prática? Há muitas coisas que deviam ser postas em prática. Devia ser feito um repensar profundo das políticas, tanto nacionais como europeias, relativas à agricultura. A agricultura tem de ser reformatada do ponto de vista de ser uma agricultura fria, ou seja, não pode contribuir para as alterações climáticas. A agricultura tem de passar de emissor de gases com efeito de estufa para sumidouro desses gases. E para a agricultura poder cumprir essa, entre muitas outras funções que ela não anda a cumprir, ela tem de ser redirecionada no sentido de práticas mais sustentáveis. Nós sabemos, por exemplo, a agricultura biológica, que é uma das formas mais sustentáveis de fazer agricultura relativamente à convencional, tem em média mais 12% de carbono no solo do que a agricultura convencional, portanto consegue reter mais carbono. Também sabemos que emite menos 26% da energia que a agricultura convencional emite, em média. E além disso, a cada ano que passa, se nós tivermos o terreno em produção biológica, são mais 600 ou 700 quilos de carbono fazer um esforço no que sentido nós de fazer essa adicionamos ao solo. Portanto, cá em Portugal, nós tínhamos que utilizar os fundos comunitários para conduzir a agricultura no sentido da transformação para práticas de ordem biológica, que não é a tendência que nós assistimos neste momento no Cátia Rosas, bem-vinda à Sociedade Civil, é técnica da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas do Crédito Agrícola de Portugal, é também a responsável pelo acompanhamento da política agroambiental e representa a Confagri, não é? No grupo setorial Agricultura, Florestas e Pescas. E este grupo funciona dentro de uma estratégia que é a Estratégia Nacional de Adaptação para as Alterações Climáticas. Quer dizer que nós já temos em Portugal, ou estamos a trabalhar, numa Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas. Quer contar-nos o que é que isso é? Quero. Primeiro que tudo, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje, mas eu queria, se calhar, pegar aqui um bocadinho... Pode pegar a seguir. Explica-nos o que é isto primeiro, para nós podermos enquadrar aqui também um bocadinho o seu papel. Portanto, Portugal e o Estado português têm vindo a investir primeiro na componente da redução da emissão de gases com efeito de estufa e mais recentemente também ao nível já da adaptação. Há uma Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, foram constituídos vários grupos de trabalho e um deles é o da Agricultura e Florestas, na qual a Confagri está representada e tem colaborado com o Ministério. Inclusivamente foi recentemente publicado, está disponível no site do Ministério da Agricultura,
o relatório final desta estratégia para o grupo da agricultura e florestas. E quais são as principais linhas dessa estratégia? Já agora, portanto, este relatório está muito completo, para além de identificar a atual evolução do clima, os cenários de evolução climática no nosso país, depois também ao nível tanto da agricultura e da floresta, e aqui vai distinguir mesmo ao nível da floricultura, horticultura, as espécies florestais, etc., identifica quais é que são os cenários climáticos para cada um desses setores e quais são as medidas de adaptação. E aqui há dois pontos relevantes comuns a quase todos eles. Um era aquilo que o professor estava há bocadinho a dizer, o estudar, estudar, estudar. É preciso melhorar o conhecimento, apostar na investigação científica, porque não basta dizer que temos que adaptar, tem que haver outras culturas. Os agricultores têm que saber, então, que culturas é que nós devemos utilizar, como, portanto, e isto ainda está muita coisa para conhecer. Portanto, isso é um dos pontos principais. E depois outro é, face aos cenários de evolução climática, um ponto muito importante para o nosso país. Aliás, segundo os cenários, Portugal vai ser um dos mais afetados a nível da União Europeia. Um outro ponto fundamental é em termos de regadio. Tem que haver aqui uma aposta clara numa gestão da água eficiente, mas também com promoção do regadio adequado, para garantir que as nossas culturas se possam adaptar melhor às possíveis alterações climáticas. Cátia, não se esqueça do que eu queria acrescentar em relação àquilo que a Margarida e o Eugénio disseram. Penso que era em relação àquilo que eles disseram. Nós já vamos regressar, vamos ver a próxima reportagem, vamos perceber em que ponto está Portugal em relação às alterações climáticas e que pareceres existem sobre a influência destas no setor agrícola. Foi em 2011 que Portugal alcançou a 14ª posição num ranking que avaliava o comportamento de 58 países em relação às alterações climáticas. Este índice foi desenvolvido por uma organização não governamental de ambiente e pela Rede Europeia de Ação Climática. No entanto, a Quercus, a Associação Nacional de Conservação da Natureza, afirma que os fenómenos climatéricos extremos associados às alterações climáticas já se verificam por cá, como é o caso dos tornados, a neve nas zonas do litoral ou das enxurradas na Ilha da Madeira. Ao nível da agricultura, convém perceber qual é o impacto que esta atividade tem no ambiente, mas também de que forma é que as alterações climáticas a influenciam. De acordo com as estatísticas do ambiente de 2011, um relatório do Instituto Nacional de Estatística, o uso de fertilizantes aumentou cerca de 6% face a 2009. O Instituto afirma que esta evolução se deve à crise financeira e ao facto dos preços dos fatores de produção terem disparado, mas também por se ter verificado uma reestruturação do setor dos fertilizantes, que abriu novas perspectivas de mercado. Aliás, diz a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, num documento sobre alterações climáticas e agricultura, que o setor agrícola é responsável por quase 13% das emissões globais de gases de efeito de estufa. Esse mesmo documento mostra que as alterações climáticas têm potenciais impactos na agricultura, nomeadamente na duração do ciclo das culturas, que diminui, no número de horas de frio, que também diminui, na incidência de pragas e doenças, que deverá aumentar, no stress hídrico, no bem-estar e fertilidade animal, que sofreram também diminuições, ou até na necessidade de drenagem artificial dos solos. Quer enquadrar alguma destas informações, Cátia, que vimos aqui? Queria. Então, uma das coisas que ali aponta é a evolução da fertilização aumentou dos fertilizantes em 6% desde 2009. Isto aqui, na agricultura, de um ano para o outro, em função do tempo, do clima que se faz sentir durante esse ano inteiro, às vezes é preciso ajustar alguma coisa em termos de fertilização, de nutrientes para as necessidades das culturas. E, portanto, nós não podemos ver esta evolução apenas de um ano, 2009, 2010,
porque se nós formos a ver, desde 1990 tem reduzido drasticamente a evolução dos fertilizantes. Portanto, isto aqui Portanto, é um depende esforço... muito do período para o qual olhamos, não é? Sim, portanto, nós não podemos estar a olhar para um período de 2, 3 anos e dizer isto está a aumentar. Pronto, está a aumentar agora, mas tem vindo a diminuir ao longo dos anos e agora em 2011 manteve-se estável. O que é que queria acrescentar em relação àquilo que a Margarida disse, ou Eugénio, não sei? Era em relação a... Queria comentar o que tinha sido referido pela Margarida. Concordamos que é preciso repensar as políticas. A agricultura, nós defendemos uma agricultura sustentável, e para nós a agricultura sustentável considera os 3 pilares: ambiente, economia e sociedade. E, portanto, temos que investir em tê-la como sumidor de carbono, e nesse âmbito o Fundo Português de Carbono tem apoiado projetos de agricultura de sementeira direta e de pastagens permanentes biodiversas. Portanto, a agricultura já faz esse papel. E não estamos aqui a falar de agricultura biológica, portanto, é uma agricultura que tem depois determinadas práticas que garante e que permite reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e depois também ser ela própria assumidora. Depois, em termos dos desperdícios que existem nos alimentos produzidos, muitos deles também dependem das próprias atitudes dos consumidores. E aqui também é o apelo, que sabe-se muitas vezes que os consumidores compram os produtos, às vezes não os consomem, passam o prazo de validade, outras vezes simplesmente deitam a comida fora, e portanto também tem que haver aqui uma mudança de comportamento nos próprios consumidores. E depois também, para além disso, a própria escolha acertada dos produtos, ou seja, devem informar-se, ler o rótulo e saber claramente o que é que eles querem consumir. Preferem consumir produtos portugueses que cumprem uma série de requisitos legais impostos pela União Europeia de segurança alimentar, bem-estar animal, de ambiente, ou preferem consumir produtos que vêm de outros países fora da União Europeia que até são mais baratos, mas depois têm os problemas da mão de obra infantil e de pesticidas que já são proibidos na União Europeia, etc. Portanto, temos aqui uma série de questões para... Isso é um trabalho para muitos anos, não é, Cátia? Isto não se faz de um momento para o outro, pois, não é uma mudança que se faz, é preciso fazendo, não é? Tendo, sim. Mas o facto de haver um plano a nível nacional para isso é o primeiro passo para que se possa ir fazendo essa mudança. Alfredo, eu fiquei com a ideia que não é possível ainda, pelo menos cientificamente, dizer que estamos perante alterações climáticas. Ou podemos? Não. Podemos dizer que há registro de um passado recente de uma alteração climática e com certeza, pelo menos com certeza, sabemos que essa alteração climática significa um aumento da temperatura média nos últimos 30, 40, 50 anos. Não podemos dizer, por exemplo, que há mais tornados e há tornados mais intensos agora do que havia atrás, porque não há estudos sobre isso ainda, de facto. E é preciso usar a ciência para fazer essa análise, e isso não está feito. Portanto, há alteração climática, mas a alteração climática é muito mais do que avaliar uma evolução da média do tempo. Eu tinha aqui uma imagem, que era a primeira imagem, não sei se... Não sei se a enviou, provavelmente poderemos ter aí para mostrá-la. Mas diga-me, explique-me o que é. Portanto, basicamente, o que esta imagem mostra é a evolução do tempo, duas formas de evolução do tempo, que aqui é representada pela evolução, pela temperatura média anual. Não é este? Não é esse, é o anterior. É este mesmo. Então vamos pará-lo aí. Portanto, entre desde 1970 e 2000, vamos supor que o tempo evoluiu de acordo com a curva a vermelho numa situação e na outra de acordo com a curva azul, se não estou em erro. Azul, sim. Se eu fizer a média daquelas duas curvas, portanto, se eu calcular o clima representada pela média daquelas duas curvas, a média é a mesma, o clima é o mesmo. Mas eu olho para as duas curvas e vejo comportamentos diferentes, portanto, o clima não é só a média. Neste caso, a média é a mesma, mas, por exemplo, a variabilidade e os valores extremos são diferentes num clima. Sim. Portanto, a alteração climática não se avalia só pela avaliação da diferença entre médias. Essa é a primeira questão, que continua a ser repetido na última peça que passou, porque associou o evento extremo da Madeira à alteração climática, não tem nada a ver com a alteração climática. Ou não está provado que tenha?
aquele evento em particular não tem nada a ver com a alteração Não. climática. Porque a alteração climática significa avaliar uma série de eventos semelhantes e perceber se eles são mais frequentes ou menos frequentes, ou mais intensos ou menos intensos. Portanto, só em relação à subida da temperatura é que se consegue neste momento ter uma certeza E é- de que aí há uma alteração. E em relação à precipitação, em algumas estações do ano também. Portanto, então faz sentido aquilo que o Faz, Eugénio sim, dizia em relação a março e em relação a... Primavera. E à primavera. Exatamente. E depois consegue perceber-se quais são as causas dessa alteração climática, porque Pronto. essa é outra grande discussão. Ok, portanto, aqui há um fluxo de informação que começa na parte científica, quer dizer, que consiste em avaliar a alteração climática. É isso que eu faço. Avaliar a alteração climática que aconteceu no passado recente e avaliar a alteração climática que se espera que venha a acontecer no futuro. Isso é uma previsão. Exatamente. Uma vez avaliada esta alteração climática futura, é posteriormente avaliado o impacto dessa alteração climática. E também a forma de se adaptar a essa alteração climática e de mitigar os seus efeitos. Portanto, nós físicos, químicos, que usam a ciência para avaliar a alteração climática, estamos a montante deste processo todo. E, portanto, vamos definir o pressuposto que permite depois quem estuda impactos, quem avalia impactos e quem faz mitigação e adaptação, desenvolver estudos nesse sentido. Aqui o Eugénio há bocado estava a dizer que nós não podemos repetir, não podemos parar o sistema climático. No fundo estamos a falar do sistema climático. Atmosfera, Águas, oceanos. oceano, Temos que nos prevenir biosfera, e pronto. criosfera, água gelada. E este é o nosso laboratório. E nós não podemos controlar este laboratório, na realidade. Mas virtualmente conseguimos fazer isso. E o que é que eu quero dizer? Nós conseguimos traduzir o comportamento deste sistema, que é muito complicado, usando modelos físico-químicos, bio, geo, deste sistema. Portanto, escrevemos as equações matemáticas baseadas, que utilizam a física, a química, a biologia, etc., que representam a evolução desse sistema, traduzimos isto em código de computador e então podemos, de facto, fazer experiências com este modelo, esperando que o modelo represente a realidade. E isto significa, eu posso pôr o modelo a correr com uma concentração de gases com efeito de estufa, posso voltar a repetir a experiência alterando a concentração de gases com efeito de estufa e avaliar o resultado diferente. E, portanto, isto para complementar aqui o que o Eugénio disse. Isso já foi feito. E isso é o que se está a fazer em grande escala. Com vários modelos. Isso é o que se está a fazer em grande escala. E há resultados? Há um grupo, já com certeza ouviram falar, do IPCC, que é um grupo criado pelas Nações Unidas, que de facto não faz esses estudos. O que este grupo faz é sintetizar toda a investigação feita nestas várias áreas. E de 6 em 6 anos publica um relatório. E no fundo nós temos que encarar esse relatório como a evidência, como a verdade do momento em relação às alterações climáticas. O próximo relatório vai sair no fim deste ano. Foi publicado a última vez em 2007. Já houve evolução em relação aos resultados que saíram em 2007. Aliás, os próprios cenários de evolução de concentração de gases com efeito de estufa para o futuro não são os mesmos que foram utilizados em 2007 e que são ainda utilizados para fazer estudos de impacto ambiental atualmente. Portanto, vamos esperar pelo próximo relatório. Mas já temos o 2007, eu agora quero Já saber o que temos. é que ele dizia. Sim, diz muita coisa. Aliás, o Eugénio tem ali, digamos, a verdade portuguesa sobre a física das alterações climáticas, que é aquele livro que ali está publicado pelo CIAM. Sim. Que diz já alguma coisa, mas há muito mais para dizer. Por exemplo, Mas o que é que diz? eu A gente sabe sempre que tem muito mais para saber. eu prefiro falar naquilo que não é dito e que se calhar é o mais importante. Se calhar mais importante do que saber se chove mais ou menos é saber como é que essa chuva acontece. Eu posso ter a mesma chuva a cair em novembro, mas ela acontecer em 4 dias e não um bocadinho em cada dia do mês de novembro. Isso é para o cientista. A gente o que quer saber é como é que para o estes impactos agricultor, estão a para o afetar-nos. agricultor. Isto é sobretudo Para o muito agricultor, importante para o agricultor, para Pois. quem faz turismo, para o construtor civil que tem que ir... Isto de facto é que é a informação importante. Saber se vai chover mais ou chover menos é importante, mas mais importante do que isso são as outras propriedades estatísticas do clima
E é isso que é preciso avaliar e que não está avaliado ainda. Não está avaliado. Eugénio, força. Já agora referindo, o problema das cheias da Madeira é um problema de ordenamento. Exatamente. É o uso da terra, a montante, que causa aqueles problemas, erros de política. Se alterar, se houver aqueles picos como mostrou, é necessário que o ordenamento seja mais cauteloso. Chama-se isso o princípio da precaução. E nós, quando estamos a discutir isto, estamos a discutir os princípios da precaução. Infelizmente, os cientistas dizem que há um risco e normalmente são 10 anos, 15 anos, 20 anos para começarem a haver as primeiras medidas. E repare, nas estufas, na horticultura, esse problema é um problema que pode ser resolvido no ano seguinte. Mas quando falamos de floresta, estamos a falar de 30, 40, 50, 70 anos. Eu gostava que mostrassem ali aquelas imagens com o índice de aridez. O índice de aridez é a percentagem da evapotranspiração, da quantidade que as plantas Sim. perdem para a atmosfera durante o ano, que é coberta para chuva. E tem a vermelho as zonas semiáridas. É o que estamos a ver agora? É ali. Que era até 1960. Até 60 a 90. 60 a 90. Portanto, num espaço de 30 anos. Exato. E nesse espaço de 30 anos que já dá uma variação, uma medida estatisticamente válida. Tem amarelo a zona subúmida seca. Isto é a zona que vai até 65% da cobertura. Para baixo fica à volta dos 50%. E depois tem as zonas úmidas. Subúmida, úmida e úmida. Repare que o amarelo era o sítio onde estava o sobreiro. E a vermelha era o sítio onde estava a azinheira. Ora, passa a próxima, se faz favor. Vamos ver. Se A próxima conseguem imagem. passar-nos com rapidez para a gente perceber. Aí está ela. Aí está. Esta é a média 80-2010. Agora, portanto, 2010. Repare, é uma média de 30 anos. Subiu. Porquê? temos muito menos zona úmida, não é? Muito mais árida. Muito mais árida. Repara, Mas o a sítio onde zona está- amarela que representa a umidade média, não é? Também diminuiu. Não, a zona é aquela que tem um bocadinho de chuva. É onde bocadinho, estava pois. o sobreiro. Repare que foi empurrado para fora. Mas se vir a última média dos últimos 10 anos, não dos 30, já não é válida, mas marca uma tentação. Mas uma o sobreiro tendência, desaparece ou foi empurrado vai para para fora norte. por causa das mudanças vai subir. a nível do clima ou Vai, foi por começamos causa a deste plantar clima. outras coisas que não o Não, sobreiro? repare, é que o sobreiro vai deixar de produzir. E repare, e isto é Por causa grave. do clima? Por causa do clima. E isto é grave. Porque o sobreiro é responsável por 600 milhões de euros de superávit comercial no país. Está bem? Mas como é que ele se inverte sair- isso, Eugénio? Hã? Como é que isto se inverte? Como é que isto se inverte? Espera, passa a próxima, se faz favor. Ainda tem mais um? Tenho mais um. Então Aí vamos lá está. ver. Está a ver, aquela zona vermelha escura era a zona onde estava o sobreiro. Os pontinhos verdes era a zona onde estava... Os pontinhos verdes são muito pequeninos, não sei se vê lá em casa. mas Vê-se, espero que vê-se. sim. Essa zona era a zona da azinheira. A azinheira vai subir para ali afora, para onde estava o sobreiro. Isto Vai é, até o lá acima, até ao sobreiro- norte. Isto é a média 2000-2010, que ainda é mais grave que aquela que foi 80-2010. Temos ali uma zona já a norte, não é? Agora, Atrás dos montes. Exato. O que está a dizer já. Mas agora repare, é que o sobreiro vai coincidir com a zona do Pinheiro e a zona onde agora está o eucalipto. E a zona onde pensam produzir a energia biológica, a biomassa. É uma competição, porque a área é pequena. Isto implica decisões políticas e discussão. É isso que estamos a discutir quando, na comissão também faço parte das adaptações, estamos a ver onde é que vai ficar o Pinheiro, onde é que vai ficar o Carvalho, onde é que vai... Isto tem implicações políticas, porque repare, nós temos um saldo negativo da balança de pagamentos para a agricultura de 3.800 milhões de euros anual. Temos um saldo positivo de 1.000 milhões da floresta. Dos 1.000 milhões, 600 são de sobreiro. Repare, nós temos que, na investigação, responder a esta questão. Porque é vital. O eucalipto dá 400 milhões por ano de saldo positivo. Estamos a discutir o que é que vamos decidir. Mas vamos decidir para o futuro das alterações climáticas. É uma decisão política de longo prazo.
temos que discutir todos, a população. Não podemos cometer um erro. Está a ver? Estamos sempre sujeitos a cometer um erro quando essas variáveis nós não as dominamos completamente. Não é? Claro, mas temos que tomar medidas de precaução. E há agora tecnologias para conservar a água do outono para estas árvores. Porque uma árvore destas, que tem uma raiz profunda, pode ir buscar água a fendas das rochas a 30. E nós precisamos, para manter o sobreiro, de meter a água lá. Manter a água lá. Mas para manter a água lá, não pode ser como nós temos agora o sistema, com as chuvadas cada vez intensas, no Alentejo, chuvadas de 200 mm/hora medidos por mim, em minutos, a água escoa. Não fica. Não ficando, não recarrega os aquíferos fissurais, onde as raízes destas árvores Temos vão que arranjar estar. novas formas e novas técnicas para aproveitar essa água, Há tecnologia. Não estamos a usá-la. Não estamos a estudá-la para quantificar e saber como é que vamos fazer. Estávamos a falar há bocado da agricultura. Para concluir agora, Eugénio, que tenho que lançar a próxima reportagem. Conclua. Era só para pedir para concluir. Nós estamos a fazer tentativas de manter a água. Como fizemos tentativas para aumentar o efeito de estufa. Para diminuir o efeito de estufa. Para aumentar o assumidor de carbono. A pastagem biodiversa, acompanhámos esse trabalho, a Liga para a Proteção da Natureza acompanhou o trabalho do Crespo. Mas acompanhámos nos nossos ensaios e no nosso programa de combate à erosão e à desertificação no Alentejo, aumentando o teor em matéria orgânica, reduzindo a lavoura, fazendo a sementeira direta e aumentando a capacidade de retenção de água nos solos. E tivemos como resultado que a nossa empresa de 2.000 hectares em vez de emitir carbono para a atmosfera, é uma empresa agrícola e de turismo e de escola de formação ambiental, é um sumidouro. Está bem, ganhamos um prémio por isso. Mas é possível fazer agricultura e é possível aumentar. E lembra a todos, os senhores telespectadores, Portugal é o país europeu em que os sistemas agrícolas, em que maior área de sistemas agrícolas são de alto valor ambiental. Se olharem para este livro que aqui está, que é um relatório da Agência Europeia de Ambiente, que fala da agricultura de alto valor ambiental, mostra que nós temos 37% da nossa superfície agrícola, é o país que tem mais, são sistemas que prestam serviços à comunidade. Conservam a água, aumentam o sumidouro, reduzem o risco de cheia jusante, aumentam a biodiversidade, serviços prestados à comunidade, muitos deles que não são pagos. Agora começam a pagar o sumidouro. Mas é preciso pagar esses serviços. Está bem? Mas nós temos os melhores. Portanto, é uma questão de investimento e de estratégia política. Aí está. É preciso que nós, a nível da discussão da política agrícola europeia, lembremos aos nossos parceiros europeus que nós somos os que temos maior valor ambiental, na biodiversidade, na conservação da água, temos os maiores riscos, os fogos, e temos que ter capacidade para isso. Temos que ter investigação, como disse muito bem, cada vez mais. Infelizmente estamos cada vez menos. E isso não pode ser. Também é preciso termos poder negocial, não é? A nível da União Europeia, com certeza. Mas não só, temos o que devíamos. aqui dentro. É inadmissível que os meus laboratórios e tudo estejam a ser destruídos. Lá vamos regressar. Na próxima reportagem vamos ficar a perceber de que forma é que se podem contrariar os efeitos negativos das alterações climáticas no setor agrícola, que medidas podem ser adotadas, que no fundo era aquilo que a gente estava aqui a falar, e também de forma a que haja menos impacto no ambiente. São algumas das respostas que iremos obter já de seguida. Para contrariar as alterações climáticas e minorar os efeitos que estas têm, há pequenas atitudes que podem ser tomadas hoje e ter grandes repercussões no futuro. De acordo com um documento da autoria da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, existem 2 tipos de resposta para este desafio: a mitigação e a adaptação.
A mitigação implica uma redução das emissões de gases do efeito de estufa, ao passo que a adaptação visa um ajuste dos comportamentos de maneira a moderar os danos ou a explorar novas oportunidades. O setor agrícola pode adaptar-se às alterações climáticas, ajustando os sistemas de produção, embora a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal alerte para os danos reais e potenciais que possam ocorrer nesse processo. Para que a agricultura se adapte aos novos ventos, saiba que se podem alterar variedades ou culturas para outras com necessidades térmicas diferentes ou mesmo com melhor resistência ao stress térmico e hídrico. Pode alterar-se a calendarização, como por exemplo a antecipação da data de sementeira ou plantação, escolher tecnologias e práticas de rega de modo a aumentar a eficiência de uso da água, como o armazenamento da água da chuva, e utilizar pastagens que promovam a associação de várias espécies. Para além disso, ainda se pode diversificar o rendimento dos produtores através da integração de outras atividades agrícolas na exploração. A AJAP afirma que a adoção deste tipo de práticas pode ter um efeito muito positivo na redução dos impactos das alterações climáticas, anulando os efeitos negativos, mas também na produtividade das culturas, que já deu provas de aumentar em alguns casos até 10%. Cátia, quer acrescentar alguma informação em relação àquilo que o Eugénio estava a falar, sim, não é? Sim, e também já agora com o próprio vídeo, que portanto Sim, o vídeo já sim. vai mostrar algumas das medidas que são propostas neste relatório que eu falei há bocadinho. E depois também fala exatamente aquilo que o Eugénio estava a falar do sobreiro e do pinheiro, também fala dessa evolução das espécies florestais e quais são as medidas de adaptação para cada uma dessas espécies. Para o sobreiro, portanto, novamente a necessidade de investigação em termos do eucalipto e do pinheiro vai diminuir a produtividade, que em alguns casos até pode ser... Vamos passar a ter menos eucalipto e menos pinheiro? Não, vamos, infelizmente... Ou vamos passar a ter mais? Não percebi. Com uma produtividade baixa. Sim. Nós temos uma produtividade vergonhosa. Já estamos a gravar. Então não estamos sempre estamos no ar. Nós estamos, assim, a maior parte da nossa área de eucalipto está em 5 metros cúbicos por hectare, o que não é económico. Porque a área que nós temos a produzir bem, com intensidade, são 200, 300, a melhor hipótese dos 700, metade, um bocadinho menos de metade. O resto está a produzir mal. Portanto, com a mesma área, nós podíamos produzir mais pasta de papel. Desde que não fizéssemos a asneira, porque como aquilo, até temos uma área enorme, que é misto, pinheiro e eucalipto, aquilo é um risco enorme. Mas eu ainda não percebi se nesta estratégia vamos passar a produzir mais ou menos. O que eles dizem é a produtividade é menor. Portanto, a estratégia a produção por hectare é menor. A estratégia o que diz é dar as orientações e é com base nisso que depois vai tentar definir os fundos para identificar claramente onde é que se deve investir, onde é que se deve apoiar e o que é que se deve fazer. Portanto, tentar ajudar os agricultores a decidir o que fazer e como. Portanto, onde é que devem investir, como é que devem orientar o seu trabalho, em que tipo de produtos, não é? Sim. A ideia é essa. A ideia é essa. E isso é feito, essa reconversão, porque há aí uma parte de reconversão, não há? Ou de mudança de funcionamento dos agricultores? Sim, porque há práticas que é preciso alterar, a antecipação das tecnologias também, com certeza. Tecnologias. Portanto, isso vai precisar de dinheiro. Vai precisar de dinheiro. Precisa de conhecimento. E precisa aqui também de um grande apoio, de uma grande parceria entre as universidades, a investigação e o terreno. Portanto, é muito importante haver a parte da demonstração. E isso está a ser feito já ou não? Eu acho que essa parceria, essa ligação com o conhecimento com as universidades. Deixa só a Cátia acabar. O Eugénio gosta muito de falar. Não pode falar sozinho, são 4. Vamos lá. Já começa a fazer, por exemplo, na Confagri, nós já participámos num projeto europeu, estamos a participar noutro, isto aqui no âmbito da energia, de promover a eficiência energética na agroindústria, e o que nós trabalhamos nestas parcerias é exatamente com universidades, neste caso temos a Universidade de Évora, para além de outras universidades de outros países, com as organizações de agricultores e centros de investigação. Portanto, estamos aqui a tentar
traduzir a investigação para o terreno, conseguir melhorar as práticas agrícolas tendo a base da investigação. A Margarida queria acrescentar qualquer coisa bem. Os nossos objetivos políticos têm de ser sempre guiados pela necessidade de maximizar a funcionalidade climática da agricultura, ou seja, de sumir o máximo de carbono, de captar o máximo de carbono da atmosfera em qualquer prática agrícola. Mas o segundo pilar da nossa preocupação tem de ser produzir para comer. Porque num contexto de alterações climáticas nós vamos ter mais dificuldades Então, em produzir para comer não é primeiro? Nós não conseguimos produzir para comer se não levarmos em consideração a necessidade de combater as alterações climáticas. Isso tem de ser definidor. Mas depois nós temos de orientar a produção, aquilo que efetivamente fizermos no terreno, tem de ser para nos alimentarmos, para dar prioridade à autossuficiência e não dar tanta importância a utilizações industriais, a exportação, que isso nós temos, o eucalipto não é para a gente comer. E, portanto, nós tínhamos de pensar na floresta do ponto de vista da sua comestibilidade. Precisamos de produzir florestas comestíveis, não podemos estar preocupados com a indústria da pasta de papel. E essa prioridade não está patente neste momento nas políticas nacionais. E para que a produção agrícola, seja a nível florestal, seja a nível hortofrutícola, seja de todo viável no futuro, nós temos também de ter a preocupação de fundo de maximizar, de preservar, de valorizar a nossa biodiversidade. Isso não está a acontecer. As nossas variedades, as nossas raças autóctones estão praticamente esquecidas, são muito pouco valorizadas. Nós estamos perante uma proposta de legislação a nível europeu que vai acabar com o que ainda havia de proteção da biodiversidade regional, de sementes livres, de troca de sementes entre agricultores, e não é possível pensar um futuro em que os agricultores não sejam a base da evolução dessas variedades face a cada condição, face a cada Então não é região. isso um pouco que esta estratégia nacional está a tentar fazer e definir, Esta ou não? estratégia fica muito aquém das necessidades, não é ambiciosa, não está realmente empenhada em ver o que é necessário, está muito preocupada com todos os interesses à volta do que existe atualmente, o status quo, e portanto o resultado é uma espécie de consenso a meia haste, não é a estratégia que nós possível evoluirmos precisamos. para algum lado sem consenso? Nós temos de estabelecer Entre o consenso todos, com seja aqueles nesta que matéria são ou noutra qualquer. Temos de estabelecer o consenso com aqueles que vão sofrer as consequências das nossas medidas, porque esses é que têm de ter uma palavra a dizer nas medidas a tomar. E, portanto, nós temos de estar preocupados com o nosso futuro, temos de estar preocupados com aquilo que nós vamos comer nesta geração e na próxima, não temos de estar preocupados com o lucro da indústria da celulose, por exemplo, porque isso é um problema, é um problema privado, não é um problema social. Até porque se nós repensarmos a agricultura também do ponto de vista inverso daquilo que tem sido até agora pela mecanização, pela automação, em que se tem perdido empregos, a agricultura sempre foi a grande bolsa de emprego da nação ao longo de gerações e, portanto, nós conseguimos também resolver o enorme problema social de desemprego que nós estamos a viver neste momento se tomássemos as medidas adequadas a nível agrícola. E, de facto, uma conversão para um futuro em que as práticas agrícolas serão mais do estilo da agricultura biológica do que atualmente, nós teremos necessidade de mais mão de obra e, portanto, vamos pôr a agricultura a prestar muitos benefícios sociais, que é aquilo que ela devia ser e não é. Neste momento, a agricultura é das maiores fontes de poluição de solo, do ar e água, é das maiores consumidoras de energia e de água, é das maiores fontes de perda de biodiversidade, seja selvagem, seja agrícola, é uma fonte para aparecimento de novas doenças, de novas pragas, de maus tratos animais, de esgotamento dos recursos hídricos. Portanto, nós temos a agricultura com tantos problemas que só uma resposta que consiga responder a todas estas questões vai verdadeiramente solucionar a agricultura. E não estamos, neste momento, com essa resposta em cima da mesa, porque obriga a grandes transformações, obriga a um repensar profundo da agricultura e a mudança causa sempre desconforto, sobretudo nos interesses O estabelecidos. Eugénio Lopes Noar já quer responder. É pouco ambiciosa esta estratégia, Eugénio? Não, vou dar muita coisa que a Margarida disse, tem razão. Mas vou-lhe dar razão ainda em alguns outros aspectos. É o bottom-up, ou up-down,
Quer dizer, ou tomar o as decisões... bottom-up. Bottom-up. Quer dizer, de baixo para cima. Durante 30 anos eu trabalhei na tentativa de introduzir as tecnologias de sementeira direta, como investigador. Enquanto fui investigador... Já agora, para as pessoas perceberem, quem não está a É uma máquina para que isso serve? semeia Porquê sem é importante? lavrar. E tal faz com Semeia que, sem lavrar. Sem lavrar. O que faz com que não se destrua a matéria orgânica, se mantenham os canais de infiltração pelas raízes que morreram. A taxa de infiltração nesses solos é 10 vezes superior a um solo lavrado. Não há erosão, há conservação de água e há sumidor de carbono. Porque, por exemplo, nos casos dos nossos ensaios em Castro Verde, onde temos o nosso centro de trabalho mais importante, nós aumentámos o teor em matéria orgânica dos nossos solos de 0,5%, que era quando se lavrava, para 3,5%. Por isso ganhámos um prémio, porque temos um sumidor de carbono maior do que o resto. Mas para passar para ali, para os agricultores fazerem, tiveram que ir ver como nós estávamos a fazer e verificar que nós produzíamos mais trigo, gastando só 15% da energia. Então, mas isso é fundamental, é assim que Mas se avaliam as eles coisas, só de pôr em acreditaram prática, não no é? investigador Eugénio Sequeira, depois de verem os campos feitos, não em talhões pequeninos, mas em milhares de hectares. Ver para crer. Como é óbvio. Mas isso implica ir para o campo. Implica ter grandes centros de demonstração e centros piloto. Porque só trabalhando com os agricultores e junto com eles, e a nossa experiência em Castro, nós conseguimos agora trabalhar com o político, presidente da Câmara, que até é uma Câmara PC, com a Associação de Agricultores, que até é do CDS, ou PSD-CDS, e nós estamos todos a trabalhar juntos, porque só mostrando é que resulta. As questões políticas não são chamadas para aqui. Então não são, ainda há pouco disse que sem uma política não íamos a lado nenhum. A decisão global é que há uma questão política global. O local, a resolução deste problema, basta, se for dos agricultores Mas para não cima, respondeu à minha pergunta e à provocação ali da Margarida. Esta estratégia nacional é pouco ambiciosa ou não é? pouco, porque temos poucos É pouco. conhecimentos e não temos os centros piloto. Não temos a base de investigação, nem a base de piloto de demonstração. Mas é pouco porque que não há permita- conhecimento para mais. Há pouco conhecimento e não há vontade de o fazer. Exatamente. Há muito conhecimento sobre o qual já poderia haver ação, mas mesmo o pouco conhecimento que nós já temos não está a ser posto em prática. Nós sabemos que temos de reduzir drasticamente o consumo de água na agricultura e, no entanto, estamos a apostar em grandes projetos de regadio, sabendo nós que isso não é viável, não é sustentável, Já agora não é deixe-me isso que bater nos vai... mais. Deixe-me bater mais. Agora é a vez da reforçar Cátia, isto. agora é a vez da Cátia. Mas reforçar Em mais. termos- Então vai responder depois ao meu. O custo Fica com dois do metro desafios. cúbico de água do agricultor tradicional, quando contabiliza, ele diz que não custa nada porque vai buscar a água ao ribeiro, faz levadas e tal. Mas custa-lhe em trabalho 3 cêntimos o metro cúbico, pelo menos. Mas no regadio público vai para 14 cêntimos. Deixe-me ver, o agricultor do Alentejo, que faz a sua barragem, ou faz o seu furo, que não aproveita a energia da encosta, custa 6 cêntimos o metro quadrado. E quer o primeiro, quer o segundo, pagam 100%. Mas, por exemplo, no Roxo, a água custa 14 cêntimos e o agricultor paga 4. Quem é que paga o resto? Nós. O Alqueva, Para concluir, bombam 190 metros. Quem é que paga a bombagem? É a energia. Os outros agricultores. Com que direito? Quem é que faz contas? Mas agora mais, vamos falar da alteração climática. já vamos falar isso daqui a Aqui pouco. da Cátia, alteração. responda, por favor, vamos à reportagem a seguir. Ok, então várias coisas, vou tentar ser o mais sintética possível. Primeiro, não só este relatório não é estratégia, este relatório é do Grupo de Trabalho, Agricultura e Florestas, em que tem apenas orientações e espera-se que a estratégia em si seja mais ambiciosa e que agarre, porque é a estratégia que tem que definir por onde é que quer ir. Nós identificamos aqui os temas fundamentais, o que é crítico e o que é que se deve fazer. E depois a estratégia, portanto, a nível macro, vai ter, esperemos nós, que seja então mais ambiciosa
nesse sentido. Depois, em termos de, não só deste trabalho, mas também ao nível da desertificação, nós também estamos no Conselho da Desertificação, e neste caso aproveito para dar os parabéns ao Eugénio, que foi nomeado para um prémio, agora para o Dia Mundial da Desertificação. E neste Já agora sentido, deu os parabéns à Liga, porque a Liga tem o projeto delas também como nomeado. Pronto, e neste próprio trabalho de desertificação também se aponta a necessidade de investir em água. Portanto, nós precisamos de água para conseguirmos adaptar às condições climáticas. Agora, não é andarmos a furar o país todo. Portanto, isto tem que ser de forma estratégica e Cátia, nós planeada. precisamos é de aprender a viver sem água, que é completamente diferente de mobilizar mais recursos para a agricultura, quando a agricultura já consome praticamente 80% da água em Portugal. Mas a investigação não é isso que diz. A investigação diz que nós precisamos de usar os recursos hídricos de forma eficiente. Não é Estamos a usá-los de forma muito ineficiente? Até estamos com bons indicadores. Por exemplo, se nós formos comparar ao nível dos vários países da União Europeia, da área que é irrigável, estamos a utilizar 87% regados, enquanto que nos outros países têm muitos sistemas de rega que não são aproveitados. Portanto, e além disso, a eficiência de rega tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Agora existe um Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, que também estamos no grupo de trabalho para a água, e estamos a fazer um trabalho que visa exatamente ver como é que nós podemos ainda melhorar a nossa eficiência a esse nível. Muito bem, já vamos regressar. Em 2012 foi lançado um relatório internacional que falava sobre o futuro da agricultura. A sociedade civil esteve à conversa com um especialista em questões ambientais e humanitárias para perceber qual é o caminho a seguir no que diz respeito à agricultura e também no combate à fome. Promover o desenvolvimento humano através da cooperação e solidariedade entre pessoas, comunidades e igrejas é a missão da Fundação Fé e Cooperação. Fundação essa que se preocupa com as questões da atualidade e com os flagelos do mundo atual, inclusive com o meio ambiente. Em termos do nosso país e da União Europeia, está a ser discutida a nova política agrícola comum para o período 2014-2020, e por isso, sem dúvida, que é um contexto favorável a repensar muita coisa que tem impacto em Portugal, mas é muito importante que não pensemos só na nossa realidade, mas que a pensemos em relação com o resto do mundo, e a FEC preocupa-se muito com essa reflexão local com uma dimensão global, não é? Que impacto é que essa política agrícola comum tem nos países mais pobres, nas comunidades mais vulneráveis, de que forma é que as alterações climáticas estão a provocar um impacto nessas comunidades. A Fundação Fé e Cooperação é um representante da Confederação Portuguesa de Voluntariado e Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e Solidariedade, que defende a agricultura sustentável e de pequena dimensão para alimentar um planeta no pico das alterações climáticas. Esta confederação lançou um relatório em 2012 em que analisa as ameaças e apresenta propostas de ação. Ligação mais para os agricultores de larga escala, agricultura industrial. A adaptação é muito importante, que não se perca esse apoio à adaptação das comunidades mais vulneráveis. Fica um bocadinho esquecido na agenda também. Uma questão muito importante que o relatório também fala é na questão do consumo e do desperdício alimentar. Que também não se trata apenas de produzir de uma maneira mais sustentável, tendo um horizonte mais duradouro, não é? E por isso é importante não estar só a pensar em produzir mais, mas tem que se produzir de uma forma mais sustentável, que é com as pessoas, com o território, contribuindo para o desenvolvimento daquele território. Mas também é muito importante pensar no consumo, que tipo de consumo estamos a ter, e isso vai bater nos nossos hábitos alimentares também, claro, e no desperdício alimentar, que é muito grande, há uma fatia grande. 30% dos alimentos que são produzidos são desperdiçados. Margarida Alvim é da opinião que os pequenos agricultores têm um papel fundamental na conservação das espécies e dos recursos naturais, mas também na dinamização e desenvolvimento da própria região. Importa, portanto, incentivar os pequenos agricultores, mudar as atitudes dos grandes e alertar a população para a influência das alterações climáticas na agricultura e na erradicação da fome.
Cátia, queria acrescentar ainda algumas coisas em relação àquilo que tinha sido dito antes, não é? Pela Margarida e pelo Eugénio. Exatamente, ainda por cima com as guitarradas da minha terra de Coimbra, estou aqui mais empolgada ainda por cima. Mudança é sempre difícil, já dizia a Margarida, e realmente em qualquer atividade isso acontece. E nós temos que atender à agricultura, que os nossos agricultores, já no próprio relatório é apontado os fatores limitativos desta mudança. Portanto, com a adaptação climática tem que haver aqui uma série de mudanças. Temos uma faixa etária muito envelhecida, a média. Mas temos também alguma esperança de jovens que estão a entrar na agricultura, não é? Agora temos cerca de 100 jovens que entraram e com outro tipo de habilitações, vamos ver. É pouco, provavelmente, não é? É preciso perceber se esta tendência se vai manter, não é? Mas é assim, nós também temos as organizações como a Confagri. 100 por mês. Não, foram 200 candidaturas que entraram, portanto, das 200 nem todas são aprovadas. Não, mas é que estou a pensar nos 280 que entraram em Bragança no último ano, por exemplo. Vão ter que deixar as contas para depois. Mas há muita gente mais a jovens na agricultura, não é? Há jovens a entrar, até por causa da crise, mas aqui uma coisa importante é, porque os jovens, ainda por cima a maioria que não é da agricultura, precisa de um grande apoio a nível local, a tal extensão rural que deixou de existir. E a Confagri é uma organização que trabalha em rede com as suas cooperativas a nível local. E com as cooperativas prestam uma série de apoios visando uma agricultura... Mas estava a falar de pessoas já com alguma idade na agricultura. E habilitações literárias baixas, pronto, não é? E isso o que é que faz com que esta inversão seja mais lenta ainda? É Exatamente, isso? portanto a mudança é muito mais difícil. Portanto é preciso também rejuvenescer este setor. Sim, isso sim. ajudaria a que se avançasse mais depressa? Sim. E além disso... E há estratégias para isso, não? É esperar que as pessoas cheguem à agricultura? É assim, vai havendo apoios que vão sendo alterados com vista a incentivar, mas a questão de fundo é a nossa sociedade não vê com bons olhos uma pessoa ir para a agricultura. Quem vai para a agricultura é quem não pode ser doutor. Não é? E isso tem que ser invertido. A tem que fazer o seu marketing também, não é? Pois tem. Uma coisa, como se costuma dizer, aliás, cool. Nós temos até feito esse trabalho. Neste momento temos participado com o Instituto Superior Técnico num projeto que eles têm, que é o Inside View, em que temos durante um dia, já fizemos desde o seu início, os estudantes, neste caso de Engenharia do Ambiente, que me acompanham e que veem o que é trabalhar na Confagri, claro. O que é que o engenheiro do ambiente pode fazer. Provavelmente associar à agricultura uma série de coisas que podem ser associadas e que são atrativas, não é? Sim, e depois motiva-os. A vida saudável, o ambiente, essas coisas todas. Há muitas coisas que podem motivar os jovens, ou não? Mas repara, é que os jovens só vão se tiverem garantias de determinar. Quer dizer, ninguém vai para lá. Internet, por exemplo. Não só, ninguém vai para lá ganhar pouco. Essa questão tem que da ter garantia... um mínimo e tem que ter um apoio. Por exemplo, o jovem vai casar. Mas os jovens também não ganham muito, muitas vezes, na cidade. Deixa-me só dizer isto sobre a garantia. Portanto, neste ano foram dois jovens e depois eu perguntei-lhes exatamente, ok, então agora eu coloco-vos um desafio. O que é que era preciso para vocês serem empresários agrícolas? E um deles disse logo, seguros. Por causa das aleatoriedades climáticas, quer dizer, um agricultor, os produtos não são instantâneos, não é como numa fábrica em que pomos os reagentes e acertamos as temperaturas e depois sai no final um produto com aquelas características definidas. Tem que ser uma atividade diária de preocupação, de irmos ver o que é que está a acontecer, se está com necessidades nutritivas, se está com pragas, se está com doenças. Exige uma dedicação muito grande e completa, uma dedicação muito grande. E apoio. E mais, é que não é só apoio agrícola. É que ele vai para Bragança, por exemplo, tem que ter possibilidade de escoamento de produtos. Porquê é que eles foram para Bragança? Porquê é que em Bragança os jovens agricultores são um sucesso? Porque tem um comboio direto para Madrid. Portanto, a horticultura produzida em Bragança vai direto para Madrid, portanto eles ganham dinheiro. Portanto, criar condições também. E agora, posso dar a palavra ao Alfredo, que está caladinho há montes de tempo. Alfredo, o que é a investigação, o que é que a ciência pode ajudar nesta matéria, nestas preocupações de quem trabalha o setor agrícola? Bem, portanto, nós estamos na parte do processo, estamos no início do processo, que se calhar é o menos interessante para a maior parte das pessoas, mas que no fundo é o mais importante para o segundo estágio do processo, que é quem faz impactos e quem faz mitigação. E a minha preocupação é essa, é criar
a minha preocupação como investigador é desenvolver suporte sério do ponto de vista científico para os decisores, os que definem Sério significa estratégias. seguro também aqui, não é? Exatamente. E pronto, e desenvolve, isto não foi dito no início, mas eu desenvolvo a minha atividade de investigação no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro. Disse? Portanto, a sua área é mais o mar que a agricultura, não é? Exatamente. E, portanto, nós estamos sempre a montante de uma série de projetos de investigação, onde a seguir nós vem quem avalia impactos e por aí fora. E desenvolvemos uma série de projetos nas várias áreas. E falou-se agora aqui dos seguros, nós também já fizemos trabalhos para seguradoras. Para seguradoras, com que finalidade? Não, eles têm que saber, têm que avaliar o risco futuro, o risco que se espera que venha a acontecer no futuro, de queda de granizo, por exemplo. Eles, sem estudos Para perceberem científicos... depois como é que vão criar os seus seguros, não é? Claro, os prémios variam consoante o risco. Bem, e podemos falar temos projetos de investigação sobre a vinha do Douro, energias eólicas. Como é que o recurso eólico vai mudar daqui a 20, 30, 40, 50 anos? Porque são Que investimentos. vento vamos ter? Exatamente. Está-me a perguntar? Não, estou só a sublinhar. Exatamente. De que forma o vento vai acontecer? Não basta ter mais vento, como disse há pouco. Não vou Há perguntar, aqui vamos já dizer que não subtileza. sabe ainda. Não pode provar nada. Eu cada vez sei menos. Isso é bom sinal. É. Quanto mais se investiga, geralmente menos se sabe, não é? Sobre as pescas, Mas vai-se poluição aprender alguma atmosférica, fogos florestais, há Sim. aqui uma série... Mas tem aí uma série de questões que têm a ver com a agricultura de alguma forma. A questão dos fogos florestais, Exatamente. a questão da vinha do Douro. O que é que vocês estão a fazer com a vinha do Douro? Olha, nós estamos exatamente a avaliar qual será a alteração do risco de geada no futuro. No Douro. Mas porque tem já alguma indicação de que a geada está a mudar de alguma forma? Exatamente. Então conte-me, isso é muito Não, interessante. a avaliação que se faz do passado recente, nós temos uma aluna de doutoramento que está exatamente a desenvolver uma tese de doutoramento nisto, mostra uma determinada tendência e nós queremos é perceber qual será a tendência futura disso. Uhum. E qual é a tendência? Menos geada, mais geada? É menos geada. Menos geada. É menos geada porque se a temperatura vai aumentar, as noites vão ser mais quentes. Portanto, vamos ter menos Isso é geada. coisas boas, mas para a agricultura não. Mas isto levanta um problema. É porque a qualidade do vinho depende do stress hídrico. Do Do stress hídrico, da sede que a planta tem. Mas não pode ser demais. Porque se for demais, não tem açúcar e, portanto, não tem grau álcool. Como é que nós conduzimos e mudamos a tecnologia para aquilo dar dinheiro sem medir os efeitos que isso vai ter na qualidade do vinho? Os agricultores estão agora a fazer de cima a baixo, mas de cima a baixo, sem ser esse o cálculo. Não há retenção de água. Estão a mudar a forma de Porque é tratar a vinha. Para mais quê? barato. Qual é o objetivo? Por ser mais barato? Por ser mais barato. Porque, repare, tem lá em cima um carril, cá em baixo um carril, carrega, em vez de ser às costas, carrega com um guindaste lá em cima. Em vez de andar de socalco em socalco, na horizontal. Portanto, tem vantagens, mas tem que se medir as vantagens e os inconvenientes. A erosão, a conservação da água. Estes dados todos Mas isso implicam... que me está a dizer, Eugénio, isso acontece já em grande escala ou é? Já acontece em grande escala. Então vamos deixar de ter socalcos no Douro? Pois, o problema Vamos é esse. passar a ter mais avalanches no Douro. Não, é que mais vamos quedas. passar a ter mais erosão. Mas ouça, isto tinha que ser avaliado. O grande problema é que isto tem a ver também com a perca de água com as chuvas, com as chuvadas mais intensas. Mas voltamos atrás. Olha, e não volte já, voltamos à regra. não volte já, porque eu ainda quero saber das florestas. O que é que estão a fazer sobre as florestas? Olha, é assim, estes estudos, eu não me tenho que preocupar com as florestas. Eu tenho é que ter alguém que se preocupa com as florestas e que me diz o que é que precisa que eu lhe diga sobre o clima que vai ter impacto nas florestas. Claro. E, o que é que estão a trabalhar nessa matéria? Tem alguns projetos? Não, tivemos um Estava a projeto falar sobre fogos florestais. Isso, precisamente, falou-me disso há pouco. Exatamente. O que é que fizeram? Não, no fundo é avaliar qual é o risco meteorológico de frequência de fogos florestais no futuro. Porque Futuro próximo? Médio e longo prazo? estamos a concentrar em 3 futuros, um futuro próximo, Ainda não tem esse centrado trabalho em feito, 2020, é? não, Ainda isto estão a fazê-lo. é um projeto relativamente... Portanto, não, o dos fogos está feito, Os já fogos foi está feito há feito. uns tempos. Então, e sim. a conclusões é que chegaram? Bem, que o risco vai aumentar, obviamente. Quer Com ver? maior temperatura e com menos água, mas sobretudo com temperatura mais elevada,
Nós estamos aqui a falar já muito de mitigação, mas ainda há muita coisa que se pode fazer na prevenção, para tentar evitar que as coisas cheguem tão longe. Os cientistas, aquilo que o próprio IPCC nos diz é que nós devíamos tentar limitar o aumento da temperatura a 2 graus centígrados. Ou seja, tentar manter... Vai subir mais. É impossível, exatamente, já vamos ultrapassar. Nós devíamos tentar manter a concentração de carbono, que é o gás com efeito de estufa, por excelência na atmosfera, ali a 350 partes por milhão. Nós já estamos praticamente a chegar às 400, portanto já estamos muito acima do patamar de conforto e, portanto, temos de atalhar muito rapidamente na redução do consumo de combustíveis fósseis. Ou seja, a agricultura só pode ser sustentável se deixar de utilizar petróleo, carvão, gás natural, seja o que for, de não renovável. A agricultura tem de passar a viver do sol em tempo real, porque no fundo os combustíveis fósseis é sol concentrado do passado. E esse não está a ser produzido, não existe mais e nós não podemos sequer dar-nos ao luxo de queimar aquele que ainda temos disponível. Portanto, pensar na agricultura, que contribui, como vimos na reportagem inicial, praticamente 1/3 de todas as emissões. Pensar na agricultura para baixar esse consumo para zero é pensar noutra agricultura. E eu gostava de deixar aqui 2 sugestões, porque provavelmente o Governo não vai fazer aquilo que nós precisamos, mas podemos pelo menos apelar às pessoas para dar um contributo para aquilo que nós precisamos. Eu gostava de deixar sugestões muito concretas. Portanto, o cidadão comum pode dar aqui também o seu contributo. O cidadão tem um papel imenso, aliás, vimos isso na última reportagem. Nós podemos passar a consumir o que é local, podemos ir aos mercados semanais, comprar diretamente aos produtores. Portanto, em vez de comprar os kiwis da Nova Zelândia, porque nós estamos num mercado global e os transportes médios da alimentação ultrapassam os 1.500 km para cada pedaço da nossa comida. Portanto, nós estamos a importar quase 80% daquilo que comemos e isso vem a milhares de quilómetros de distância. Portanto, nós temos de fazer esse curto-circuito e começar a consumir local. Nacional, procurar mercados. ou local mesmo. Quanto mais local, melhor. Quanto menos intermediários, também é mais barato. Portanto, conjugam-se vantagens de um lado e do outro. E, por outro lado, temos de reduzir o consumo de carne. Não estou aqui a Mas muitas vezes as pessoas procuram precisamente os produtos, estamos a falar de produtos alimentares, não é? Neste caso da agricultura, estrangeiros, porque chegam cá mais baratos que os nossos. Mas é um preço, é um barato que nos sai caro. Ou seja, que eu dizia há bocadinho. Nós precisamos de, nem toda a gente regras, pode fazer esse investimento, não é? Nós Procura aquilo que é mais, por exemplo, compensa o caso mais. da carne é um bom exemplo. É verdade que comer carne biológica todos os dias é inviável, é extremamente caro. Mas se nós, em vez de comermos carne... se toda a gente fizesse isso, nem tínhamos carne biológica, é para toda a gente. Isso não é bem assim. Não é bem assim. Porque à medida que aumentasse a procura, aumentaria a oferta também, não é? E aumentava a oferta. Mas o que se passa é que nós neste momento estamos a comer a carne a uma quantidade muito acima daquilo que é sustentável para o planeta. E, portanto, se nós, em vez de comermos carne todos os dias, comermos carne uma vez por semana, ou até de 15 em 15 dias, é melhor para a nossa saúde e liberta-nos dinheiro no orçamento familiar para investir em carne de melhor qualidade, carne local. É verdade que o mercado, que os hipermercados oferecem carne mais barata, mas não é a carne mais saudável, não é a carne melhor para o planeta. Portanto, se as pessoas tiverem vontade de contribuir, quiserem fazer de facto aquilo que é o caminho certo em termos de futuro e de sustentabilidade, devem procurar alternativas locais. Comprar produtos locais. Sustentáveis é a única atitude que as pessoas podem tomar, ou mais alguma? Não. Há uma série de coisas. Portanto, reduzir o consumo, baixar o consumo alimentar para o nível do vegetarianismo. E não estou aqui a advogar sequer que as pessoas se tornem vegetarianas. O que eu estou a dizer é, se reduzirem o consumo de produtos animais, estão a fazer muito para contribuir para alimentar o mundo, porque liberta comida para os outros e, portanto, baixa o preço da comida, mais pessoas têm acesso e estão a reduzir, por exemplo, a desflorestação de florestas tropicais, que neste momento são utilizadas essencialmente ou para a pecuária ou para produzir rações para a pecuária. Eugénio, queria acrescentar alguma coisa? Queria. Faltou-nos aqui referir a questão da água e da qualidade da água. Nós gastamos... Logo no início falou disso. Falei. Menos água e menos qualidade da água. Mas porquê menos qualidade? Nós, quando fazemos uma barragem, como o Alqueva, por exemplo, o Alqueva recebe os efluentes do uso da população que está montando. São 2 milhões. O senhor telespectador pense que cada pessoa lança 30 gramas de sal
por dia no esgoto. Vai ter à barragem. São 2 milhões, faça a conta, 365 dias, vezes 2 milhões, vezes 30 gramas, são 22 mil toneladas. As rochas, quando se meteorizam para dar solo, também libertam sódio, que não faz mal porque vai parar no mar. Mas se fizermos barragens sucessivas e se regarmos para o montante, ou se fizermos barragens como o Alqueva, com o Pedrógão, que bomba para trás, os sais vão ficando em cima. A longo prazo, não é só uma questão económica. Foi assim que caíram as grandes civilizações do Médio Oriente, nas regiões semiáridas. Nós temos que ter escoamento para o mar para levar os sais. E temos que fazer as contas. Não se fazem. Está bem? Eu estou a fazer isto porque fiz o estudo de impacto do Alqueva. E, portanto, era preciso fazer as contas. E não se tem feito. Pense como é que está a Espanha. Pense porque é que os agricultores espanhóis estão a vir para cá fazer agricultura hiperintensiva. Já salinizaram os solos deles. Repare, é preciso... Estamos aqui a falar da precaução. Sim, dos princípios da precaução. É preciso poupar. Poupar e pagar o custo real. Quem usa a água deve pagar o custo real. Muito bem. Cátia, quer acrescentar alguma coisa? Estamos mesmo no final. Queria aqui pegar na sugestão da Margarida sobre comprar local. Temos algumas boas notícias. Mel cooperativo. E apostando aqui na parte do marketing, temos até cooperativas que têm vindo a desenvolver em termos de design um mel gourmet com umas embalagens muito bonitas e, portanto, também colocamos aqui o desafio para o próximo Natal, porque não oferecer produtos alimentares portugueses das nossas cooperativas com embalagens bonitas, atrativas e, além disso, falando da agricultura biológica, temos um projeto de fileira com 15 jovens agricultores no Norte, em Faf, de aromáticas em modo de produção biológico. E eu acrescentava agora, se a Cátia me permite, uma outra sugestão para as pessoas que realmente se sentem motivadas a fazer a diferença, que é escrever aos eurodeputados portugueses no Parlamento Europeu e dizer que nós precisamos de proteger as sementes regionais, as variedades locais, não podemos permitir que seja autorizado... Como é que as pessoas podem fazer isso? Diretamente para os e-mails dos eurodeputados, explicar que não... Estamos a estudar isso e achamos que a legislação europeia foi feita para salvaguardar isso, de acordo com o que está na Convenção da Biodiversidade. Nós temos que salvaguardar, como disse a Margarida, as sementes locais, mas temos que ter a garantia de que não há propagação. E, portanto, temos que ter a certificação das sementes locais. Mas aquilo que nós estamos a falar é de proteger o direito dos agricultores a trocarem sementes entre si. Isso está em causa e as pessoas... sem certificação. É um risco demasiado muito grande. Mas todas as pessoas devem fazer sentir aos eurodeputados portugueses a necessidade de combater... Já ficou aí... O alerta lá para casa, para quem quiser fazer isso. Um comentário final só, vamos lá, então. na sequência da intervenção da Margarida. Reduzir emissões, mesmo que nós, de um momento para o outro, passássemos a emitir 0 agora, a temperatura vai continuar a aumentar nas próximas dezenas de anos. Portanto, o mal está feito, o que nós estamos a sentir agora... Mas emitirmos melhor, exatamente, não, mas eu vou terminar exatamente aí. Portanto, o que nós estamos a sentir agora é porque nos portámos mal no passado. E, portanto, se não queremos comprometer as gerações futuras, temos que começar a portar bem agora. Estamos nesse caminho, em seu entender? Não, infelizmente não. As últimas tentativas internacionais falharam, em Doha, há uns meses atrás. Já estivemos melhor do que estamos agora. E está tudo na mesma, ou pior. Está tudo na mesma. Muito obrigada. Ser amigo de Serralves traz uma série de vantagens. Vamos conhecê-las agora, nas respostas dos parceiros. Helena Taveira, bem-vinda.
é a Obrigada. coordenadora comercial da Fundação de Serralves. Este cartão que dá acesso aos cidadãos a serem amigos de Serralves já tem uns anos, não é? Tem uns anos, tem quase tantos anos como os da Fundação. Os da Fundação. Ainda é aquele Exatamente. cartãozinho amarelo? Ah, tem aqui um. Personalizado até. Eu já tenho. Eu já sou. Não estava lá Muito nos bem. na sua Não listagem. estava, não. Não, pronto. Não estava. Mas já tenho. Continua igual. É o Continua cartãozinho igual. amarelo. Continua igual, com algumas diferenças nos benefícios e nas categorias. E este amigo não vinha assim tão grande como agora. Não, Não é? amigo tem cada vez mais importância. Já ocupa o cartão todo. Exatamente. Então, e como é que se tira este cartão? Diga-me lá. Este O meu cartão é válido até 2014, não é? Agora é válido até 2014, claro que sim. O Até para o cartão ano. Amigo de Serralves, que tem tido cada vez mais importância, temos cerca de 1.300 amigos, é uma forma muito importante de apoiar a Fundação, sobretudo apoiar as exposições, a manutenção do parque, são muitos hectares, as 100 mil crianças e famílias que nos visitam no serviço educativo e, portanto... Todo o trabalho que é feito pela Fundação. Exatamente. Mas como é que os amigos ajudam? E os amigos ajudam, obviamente, com o seu contributo. Temos várias categorias e o seu contributo é canalizado diretamente. Pagam uma anuidade pelo cartão, Uma anuidade, é isso? Exatamente, que vai E é de esse o contributo? Exatamente. Temos maiores de 65 anos, só pagam 25 euros, assim como os estudantes, até aos 75, que são o cartão Amigo Família. Portanto, este é um contributo realmente muito importante. É um grupo de pessoas que nós acarinhamos bastante também. Nós desenvolvemos atividades exclusivas para os amigos, têm benefícios. Quais não são os só... benefícios de quem tem este cartão? São benefícios internos na Fundação, por exemplo, têm visitas guiadas só para amigos, têm iniciativas, como por exemplo agora temos a nova diretora do museu e fizemos um encontro. Uma apresentação só para os amigos de Serralves, um contacto com ela? Com Porto de Honra, foi um encontro bastante interessante. Obviamente visitam a Fundação gratuitamente durante todo o ano, parques, exposições, têm descontos na loja, têm descontos no restaurante, na casa de chá. E, portanto, cada vez tentamos enriquecer mais aquilo que é o programa do Por amigo. exemplo, este ano acrescentaram alguma novidade a este cartão? Estamos a acrescentar. Estamos O a quê? acrescentar, sobretudo, não só dentro da Fundação, mas sobretudo com parceiros. Para além do IMC, todos os amigos entram gratuitamente. Estava a falar de cinemas. Não, É isso, não. E então? Do Então ninguém percebe. Os do IMC Claro, conhecem. não, tem toda a razão. Instituto dos Museus e da Conservação. Muito bem. Como, por exemplo, o Museu Soares dos Reis. Ou Os o museus no Porto. Exatamente. No Porto e em Lisboa. E em todo o Lisboa, país. com os quais têm Sim, parceria. Sim. Toda a rede de museus. São 28 museus e palácios. Entram gratuitamente. Temos outras parcerias já a andar. Nomeadamente até em instituições congêneres, Europa, Estados Unidos e Brasil. Isso começou este ano? E vai começar este ano, sim. Ainda não começou. Vai é começar. para quem tirar o cartão agora? Instituto dos Museus, claro Sim. que sim, já está, tem Sim, é fruto de sim. um protocolo já firmado com a Fundação de Serralves. E este ano estamos, de facto, a firmar outras parcerias que pensamos estar terminadas em setembro. Em setembro. Disse-me que tinham quantos amigos? 1.300. 1.300. Que começaram quase desde que Serralves começou a funcionar, não é? Exatamente. E têm vindo a aumentar esse número de pessoas? Temos obviamente, não tanto quanto gostaríamos, porque há amigos, obviamente, que vão deixando de residir no Porto e, por alguma razão, Portanto, não uns foram usufruem entrando, da outros foram Fundação. saindo, não é? Exatamente. Mas sim, as perspectivas, sobretudo para 2014, temos uma forte campanha em que vamos investir bastante também no Natal. O cartão amigo é um excelente presente para ser oferecido Pode no ser Natal. oferecido no Natal. Claro que sim. Estamos É uma a trabalhar prenda. num pack amigo, num gift muito bonito para se oferecer. Portanto, Fica quem assustado. tiver amigos ou família ou conhecidos que gostem muito de Serralves, pode ser uma bela oportunidade, não é? Exatamente. E uma boa surpresa. É uma boa forma de usufruir de Serralves, sim. Quem quiser saber mais sobre este cartão e até perceber como é que pode ter acesso a ele, vocês no vosso site têm alguma informação sobre isto? Temos no nosso site, pode ser comprado também no nosso site, ou então ao balcão do Museu de Serralves, mas claro que sim, online tem a informação toda. E também é possível fazer a inscrição lá? Claro. E o Claro cartão que depois sim. é automático? Mandam para casa? Como é que Mandamos fazem? se for via loja online, enviamos para casa. Claro que Não sim. serve de identificação, não basta chegar lá com isto, ou basta? Basta. Basta, é que eu estou a ver aqui que precisa de um documento oficial de identificação. Não, o cartão serve apenas o cartão para identificar o amigo, para conceder descontos, restaurante, loja, visitas guiadas, tudo mais.
Muito bem. Muito obrigada. Obrigada nada. pelo cartão também. Vou substituir o Obrigada. outro, que este é mais bonito. Muito bem, muito já obrigada. tinha uns anos. O amarelo continua a ser a vossa cor, não é? Porque é a cor amarelo da amigo, Fundação também. Ou é só Não, dos amigos? A Fundação é azul, os amigos Sim. são amarelos. Os amigos são amarelos. Porquê que Isso. escolheram esta cor já agora? É uma cor muito calorosa, não é? É uma cor quente, não é? E estes folhetos que explicam também, têm mais informação sobre o cartão, onde é que é possível encontrá-los? No Museu de Serralves. No Museu de Serralves. Mas no site tem a indicação. Tem a indicação toda a toda, se precisarem. Exatamente. Muito obrigada, Helena, por ter vindo à Obrigada, Sociedade eu. Civil apresentar-nos o cartão Amigo de Serralves. Obrigada. E havemos de encontrar-nos aqui outras vezes para falar de outras coisas ligadas a Certo. Serralves. Aliás, Muito Serralves já bem. passou várias vezes por aqui. Há mais coisas a acontecer e que podem interessar-lhe. Vamos ver na agenda. A Fundação EDP e a Ordem dos Arquitetos apresentam a exposição Território Comum, Imagens do Inquérito à Arquitetura Regional Portuguesa 1955-1957. São mais de 100 fotografias resultantes de um amplo levantamento das arquiteturas populares do país e que pode ser visitada até 7 de julho na Galeria Fundação EDP, no Porto. Na exposição Memórias de Viagens do Olhar, o fotógrafo português Júlio de Matos traz ao Museu do Oriente em Lisboa cerca de uma centena de fotografias tiradas nas suas múltiplas viagens pela Ásia. A mostra, que decorre de 20 de junho a 20 de outubro, evidencia a preocupação do artista pela sobrevivência de culturas ancestrais. Para marcar o solstício de verão, a Parques de Sintra convida para, na noite de 21 de junho, visitar o Parque e o Palácio da Pena à noite. Uma oportunidade única onde os visitantes podem optar por circulação livre ou visita guiada. Para quem quiser participar, a organização está a preparar um jantar especial neste que é um dos monumentos icónicos do romantismo nacional. A exposição Joana Vasconcelos, patente no Palácio da Ajuda em Lisboa até 25 de agosto, apresenta 38 obras desta que é considerada uma das mais importantes artistas contemporâneas. Estão presentes obras emblemáticas como A Noiva, Merlin e Coração Independente e outras obras inéditas que vai querer ver. O Fórum Eugénio de Almeida abre-lhe as portas com o projeto Portas Abertas, que reúne em Évora obras de criadores de todo o mundo. A mostra pode ser visitada até 15 de setembro. Estamos a fechar o programa de hoje. Vou agradecer mais uma vez aos meus 4 convidados desta tarde terem vindo conversar connosco sobre estas questões das alterações climáticas e da agricultura. Ainda temos um bocadinho de tempo. Eu sei que a Cátia trouxe um livro ou 2, não é? Gostava Sim. também de mostrar. Mostre-os lá para casa. Ora bem, este aqui foi... Tem que o levantar. A Para ali, problemática para ali. alimentar e climática na reforma da PAC, portanto, em que aborda o problema das alterações climáticas e depois também como é que isso implica a nível alimentar. Está atualizado. Sim. E encontra-se nas livrarias? Encontra-se Não. Como é que... na Confagre. Na Isto Confagre. foi editado pela Confagre. Muito bem. E é possível pedir o livro e Sim. arranjá-lo lá? Sim. E qual era o Depois outro? temos o manual de formando que nós desenvolvemos para a aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Nós defendemos uma aplicação racional e não cega e, portanto, isto é para tentar ajudar a fazer uma aplicação adequada e quando necessário. Muito bem. E principalmente O manual? este manual das principais pragas florestais. Levante-o, por favor. Pronto. As principais pragas florestais, isso é sobretudo para quem trabalha nessas áreas, não é? Exatamente. Muito bem. Eu tenho mais 2 sugestões que não têm nada a ver com agricultura nem com alterações climáticas, penso eu, são romances. Um livro de Khaled Hosseini, E as Montanhas Ecoaram. E depois um livro português da Maria Inês de Almeida, Deus é amigo do Homem-Aranha. E é mesmo, como se pode ver pela fotografia. O Sociedade Civil vai voltar amanhã com um programa dedicado à língua gestual. Além das questões sociais e de aprendizagem que a surdez acarreta, queremos perceber como é que os serviços públicos têm promovido esta integração. Um tema para provar que sociedade civil somos mesmo todos nós.